bom dia, né? Primeiro, tivemos aí esse probleminha para começar a aula, mas a gente vai dar a sequência normalmente. Para aqueles alunos que não conseguiram acessar a aula, vai estar gravada, disponível, então eles também vão poder acompanhar. E para vocês que estão aqui online, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento, só abrir o microfone mesmo, não precisa nem levantar a mão, porque são poucos alunos. E aí vocês vão me perguntando ao longo da explicação. Eu preparei uma apresentação sucinta, em decorrência do tempo, mas que vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente, porque vocês já, né, já fizeram os exercícios e etc. O material está aí compartilhado com vocês, eu já mandei ele, né, no chat, vocês podem baixar, e eu também estou compartilhando aqui para a gente conversar. É pequenininho, são só 11 slides, mas tem o contexto geral de toda a apostila, os principais pontos da apostila. Deixa eu passar aqui. Professor, Oi? parece que a apresentação foi interrompida, o compartilhamento da tela. Vou compartilhar de novo aqui. Vou fechar aqui, que deu uma travada na apresentação também. Aí, voltou. Aparece, né? Aqui ainda não apareceu, não. Não? Agora sim. Ah, ok. Agora não está passando para frente, viu? Travou a apresentação. Eu vou interromper e vou colocar de novo. Ok, aparece aí novamente, né? Aparece. Ok, então vou começar. Então, vou dar uma contextualizada geral na disciplina, e aí vocês podem me interromper a qualquer momento. Bom, o primeiro ponto, né, que a nossa disciplina é sobre orçamento e finanças públicas. O principal instrumento de finanças é o orçamento, ou seja, é o documento no qual vão estar presentes todos os valores que vão falar o limite que o governo pode gastar a partir de uma estimativa de receita. Então, quando a gente ouve na mídia, por exemplo, o governo contingenciou gastos de um determinado setor, não significa que houve um corte, mas que ele deixou esse recurso ali, que pode ou não ser liberado de acordo com a previsão orçamentária. Ou seja, se realmente houver redução da receita, esse corte vai ser efetivado. Se não, esse corte, né, vai ser cancelado. Ok? Oi, Ariane, bom dia. Acho que é só você desligar o seu microfone, ocultar seu microfone. É só clicar na tela e tem um microfonezinho, você clica nele que ele oculta. Ok? Oi, Ariane, bom dia. Professor, eu acho que Oi? você consegue mutar ela aqui no volume ok. dos participantes. Ela já desligou. Ok, beleza. Ok. Então, dando sequência, então. Então, o que é o orçamento público? O orçamento não vai ter tudo que o governo pretende executar,
Tá, mas vai ter uma faixa, uma limitação. Então, o governo pode gastar até aquele valor, mas não vai ser nada específico. Então, por exemplo, não vai mencionar, você vai construir um hospital na rua tal, no endereço tal. Não, vai ter o gasto com construção como um todo. E isso que vai estar expresso. Um outro ponto também importante de entender é uma particularidade que a gente tem no Brasil e que não é tão comum em outros países, que o orçamento no Brasil ele tem caráter autorizativo. O que significa isso? Que o governo, o legislativo, quando ele aprova o orçamento e submete ao executivo, ele está autorizando o governo gastar até aquele limite. E não necessariamente ele precisa de gastar. O que significa isso? Isso é um grande problema. Por quê? Porque existe aí um caráter político. Por exemplo, imagina que o orçamento da UENG no ano de 2020 seja de 60 milhões de reais. Como o orçamento tem um caráter autorizativo, o governo pode passar até esse valor, mas também pode passar só 20 milhões de reais e tudo bem. Por quê? Porque há nesse orçamento somente uma limitação, um teto de gastos. Se o governo resolver falar, não, eu vou passar para o UENF só 15 milhões, em decorrência da crise, por exemplo, Covid-19, a gente vai ter todo esse corte. Ele não está cometendo um crime de responsabilidade fiscal se ele respeitar, por exemplo, os limites mínimos da educação. Isso é completamente diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, lá o orçamento tem caráter impositivo. O que significa isso? Se o executivo quiser fazer algum corte no orçamento, ele não poderá fazer sem antes o legislativo aprovar. Então, por exemplo, se aqui no Brasil o orçamento fosse 100% impositivo, no momento em que o governador resolvesse cortar o gasto, ele teria, da UENG, por exemplo, ele teria que submeter antes para o legislativo a justificativa, o legislativo aprovaria total ou parcialmente, ou reprovaria, e devolveria para ele. A vantagem do orçamento autorizativo é não ficar tão engessado, porque tudo tem que voltar para o legislativo. E a desvantagem é esse caráter de politicagem, porque, por vezes, o governo pode utilizar o orçamento como uma manobra para definir quais setores ele quer ou não priorizar, ok? E um outro ponto o orçamento também não é engessado. É permitido que depois que ele seja aprovado, haja uma lei de crédito adicional. O que significa isso? Acontecem situações imprevistas, por exemplo, está construindo um hospital e no meio da obra tem um imprevisto que não estava previsto no projeto. Então, com base nesse ponto, o governo precisa de revisar o orçamento e não pode esperar o ano seguinte para a nova discussão do orçamento. Então, por esse motivo, ao longo do ano, mesmo o orçamento estando aprovado, o governo pode submeter ao legislativo uma proposta de crédito adicional. Essa proposta só vai entrar em vigor depois que o legislativo aprovar, exceto se for uma situação imprevista, por exemplo, no caso da Covid-19. O governo não podia esperar o Congresso Nacional definir determinados pontos para ele já começar a executar. Então, nesse caso, existe um crédito adicional chamado extraordinário, em que o governo o executivo já pode propor e entrar em vigor a sua proposta, antes da aprovação do legislativo. A mesma coisa aconteceu em 2018, quando foi a greve dos caminhoneiros, de 2017, que foi quando o governo aprovou redução de impostos para o setor de combustível, por exemplo, para beneficiar, para atender a reivindicação dos caminhoneiros, que era realmente uma situação imprevista. As pessoas estavam sem combustível para ir para o trabalho, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta até aí? Não? Então, vou dando sequências. Qualquer pergunta podem falar, se não estiver claro. Aqui eu trouxe alguns dos princípios orçamentários mais importantes, ou seja, aqueles que realmente fazem a diferença na interpretação. Um deles é o princípio da universalidade. O que significa isso? Na Constituição Federal de 88, houve uma grande mudança, que é a Constituição vigente, que é o quê? O orçamento público ele vai conter todas as receitas e todas as despesas que são públicas. Então, se é dinheiro público entrando ou saindo, ela tem que estar no orçamento. Hoje isso parece óbvio,
Mas até a Constituição de 88 não era assim. Como é que funcionava? Funcionava da seguinte maneira: se o órgão ele tinha autossuficiência financeira, não havia nenhuma necessidade daquele recurso público estar no orçamento e ser aprovado pelo legislativo. Então, por exemplo, no caso da Previdência Social, houve um tempo, até por uma questão de idade, né, de vida, do tempo de vida das pessoas, em que o valor da arrecadação era superior ao valor da despesa. Então, como eles arrecadavam mais do que era gasto naquele período, naquele ano, não havia, havia sobra. Então, a receita era maior do que a despesa. Como havia sobra, não havia necessidade, havia um entendimento que a Previdência Social, naquela altura, tinha dinheiro sobrando. Então, não tinha por que haver uma discussão no Legislativo, esse era o entendimento, do orçamento da Previdência Social. Na Constituição de 88 houve essa mudança, porque... deixa eu só silenciar aqui. Já tive. Houve essa mudança porque se é o dinheiro público, se é o dinheiro da sociedade como um todo, os representantes, os deputados e senadores que foram eleitos pela sociedade precisam manifestar respeito. Então, na prática, por exemplo, para a gente entender, no caso da Petrobras, se é uma receita e uma despesa que não é pública, por exemplo, uma venda que ela fez para o setor privado, isso não vai aparecer no orçamento em momento nenhum, porque isso não é dinheiro público. Se é uma despesa que ela fez para um fornecedor, isso também, com base, né, com o recurso que ela recebeu do setor privado, isso também não vai estar no orçamento público. Agora, se o governo, por exemplo, resolveu transferir dinheiro para a Petrobras a título de capital social como um acionista, então ele está transferindo dinheiro público. Isso vai estar no orçamento. Se a Petrobras ia distribuir lucros para o governo federal, já que ele é um acionista dela, e o governo falou, renunciou esse lucro, renunciou, abriu mão desse dividendo, então isso também precisa estar no orçamento, porque ele está abrindo mão de receita, ok? Um outro princípio importante é o princípio da não afetação das receitas. O que significa não afetação? Significa não vincular, ou seja, deixar o recurso mais aberto para que o executivo possa definir onde ele deve ser alocado melhor. Isso é importante, às vezes, para manter os percentuais mínimos que o governo federal precisa manter na educação, e estadual, municipal, na educação e na saúde. Por quê? Porque às vezes a prefeitura está ou o Estado está numa situação tão complicada que com o recurso que ele recebe, ele não consegue aplicar exatamente na educação e na saúde se todas as receitas fossem vinculadas. O que significa uma receita vinculada? Por exemplo, a contribuição para financiamento da Seguridade Social é um tipo de tributo que vai financiar a Seguridade Social, como o nome está dizendo. O que significa isso? Esse dinheiro vai ser aplicado tanto na assistência social como para a saúde, para financiar o SUS, por exemplo. Então, há uma vinculação na criação desse tributo. A regra geral é que não haja essa vinculação quando uma lei não dispor. Para quê? Para que o governo tenha margem, por exemplo. Está faltando dinheiro na educação e tem um tributo que foi arrecadado e que não é vinculado, ou seja, não está destinado para nada. Então, o governo tem uma margem para pegar aquele recurso e aplicar naquele setor, que pode ser, por exemplo, educação e saúde, ou segurança pública que for, para que a máquina pública realmente funcione, ou seja, para que as metas sejam cumpridas. Isso não acontece quando as receitas são vinculadas, então deixa o orçamento mais engessado. Para cumprir ainda melhor, né, essa ideia de não vinculação, o que o governo fez? Em 94, que era pós, né, quando começou a estabilização do Plano Real, mesmo as receitas estando na lei que elas devem ser vinculadas, ele criou uma emenda constitucional autorizando que 20% disso seja
desvinculado, que abra essa margem. E em 2016, isso ia acabar em 2015. Então, foi de 94, foi prorrogando, e ia acabar em 2015. E em 2016, houve uma nova emenda constitucional autorizando a prorrogação, ou seja, não vincular parte de algumas receitas para até 2023, para que o governo tenha realmente margem para retirar o tributo de um lugar e aplicar em outro, que seja algo prioritário para o momento. Não significa que é discricionário, quer dizer, ele aplica onde quiser. Não é isso. Mas que ele vai aplicar onde existe mais prioridade. E aí também, nessa mudança, aumentou a desvinculação de 20% da arrecadação para 30%. E para compensar, houve a retirada dos impostos. Mas é importante entender que os impostos representam mais ou menos, junto com as outras, né, exceto contribuições, eles representam só 10% da arrecadação. 90% do que o governo arrecada é de contribuição social e econômica. Então, o impacto foi muito grande, porque significa que de 90% da arrecadação, o governo antes poderia desvincular 20% e agora pode desvincular 30%. Ponto positivo. Ganhou mais manobra para definir o que é prioritário. Ponto negativo. Nem todos os administradores públicos ele tem realmente essa preocupação com o que é realmente prioritário do ponto de vista técnico. E, às vezes, isso abre margem para uma politicagem também. Ou seja, ele acaba retirando e colocando em outro projeto que é mais político, ou seja, que às vezes ele vai ganhar mais votos numa eleição seguinte, porque é algo que popularmente as pessoas vão visualizar mais, vão perceber mais, ok? E um terceiro e último que eu quero destacar aqui é o princípio da exclusividade. Isso foi uma mudança significativa, que também está previsto na Constituição de 88. O que significa isso? Quando o executivo, seja de uma prefeitura, do estado ou da União, submete um projeto para o legislativo, ele só pode submeter assunto financeiro, ou seja, ele só pode submeter, por exemplo, a lei orçamentária anual, falar se vai utilizar os créditos suplementares. O que significa isso? Às vezes, no ano passado, sobrou dinheiro. Então, para ele utilizar essa sobra de recurso, ele precisa propor um projeto informando como essa sobra será utilizada. E também se ele vai pegar empréstimo, porque isso o legislativo, o governo não pode contrair empréstimo sem aprovação do legislativo. Então, só pode ter essa matéria. Por que essa mudança? Porque anteriormente havia umas caudas orçamentárias que Rui Barbosa até brincava que eram os rabilongos. O que significa isso? Mandava a lei orçamentária anual e também queria, por exemplo, o legislativo queria aprovar a ação de desquite. Então, ficava aquela guerra. Olha, a gente só vai aprovar a lei orçamentária anual se você aprovar a ação de desquite, porque era algo que a sociedade demandava naquela altura e queria colocar uma pressão. Então, utilizava o orçamento para pressionar o governo a aprovar uma determinada legislação. Isso parou, porque não fazia o menor sentido. São duas matérias que, embora importantes, elas têm que ser tramitadas separadas para não comprometer o orçamento, né, a discussão como um todo, a qualidade da discussão. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa até aí ou não? Podem falar, é só abrir o microfone se alguém tiver alguma dúvida. Se não tiver algum ponto claro. Ok, vou seguir então. Um outro conceito-chave, então a gente já entendeu os principais princípios. Lembrando que princípios são sempre regras, não tem opção de não seguir, porque está na lei, é obrigação. E aí um outro conceito-chave em orçamento público é entender o que é uma receita pública, porque às vezes tem uns nomes muito técnicos, tipo ordinário, extraordinário, originário, derivado, corrente de capital. Então, aqui eu trago os principais conceitos. Um deles o que é receita? É um conceito bem básico que tem na Lei 4.320 de 64, que é uma lei que disciplina sobre finanças públicas, que tem total relação com a nossa disciplina.
O que essa lei vai falar? Conceito básico. Receita é toda entrada ou ingresso de recursos. Então, se a gente está falando que é uma obtenção de um recolhimento de um tributo, isso é uma receita pública. Se a gente está falando que é uma doação, isso também é uma receita pública, uma doação recebida. Se a gente está falando que o Estado está transferindo dinheiro para o município, por exemplo, decorrente do Fundo de Participação dos Municípios, isso também é uma receita pública. E se a gente está falando de um empréstimo que o governo está contraindo, isso também é uma receita pública. Então, é bem tranquilo o conceito. Agora, como é que essa receita se divide? Cada relatório orçamentário vai apresentar a receita de uma determinada maneira. Então, o que eu estou colocando aqui é o total vai ser o mesmo. A diferença é em como essa informação vai ser apresentada. Se eu estou utilizando um relatório orçamentário para consultar a receita pública com base na regularidade, esse relatório vai ordenar a despesa em ordinária e extraordinária. Quando eu estou falando de uma despesa ordinária, é porque, com base na ideia de regularidade, ela é recebida continuamente, mensalmente, diariamente, semestralmente, ou seja, na definição que existe na lei. Então, são os tributos regulares e as contribuições. Se eu estou falando de uma arrecadação que é de uma receita que é extraordinária, então a ideia é justamente o contrário, ou seja, é algo que o governo contrai, que o governo obtém, e que não acontece com frequência. Eventualmente, o governo adquire empréstimos, eventualmente, o governo faz uma privatização, ou seja, ele vende um bem, um ativo, e aí vai aparecer no relatório como extraordinário. Isso é importante porque do lado de lá vai ter a despesa também, ordinária e extraordinária. E aí, com base nisso, nessa informação, vai haver a comparação. Espera aí, o governo está contraindo empréstimo, mas em contrapartida, esse empréstimo teve uma finalidade específica. Foi, por exemplo, para construção de um ativo imobilizado, foi para ou seja, para a construção de um prédio. Então, é para a ideia de equilíbrio orçamentário mesmo. Imagina que as despesas ordinárias, pagamento pessoal, fossem muito maiores do que as receitas ordinárias, então, no longo prazo, já se saberia que ia faltar dinheiro, porque não recebe regularmente receita suficiente para pagar as despesas. Ok? Uma outra possibilidade é em relação... Alguém quer falar? Alguém levantou a mão? Pode falar se quiser. Ok. Um outro ponto é em relação à origem. Então, se o relatório orçamentário ele vai apresentar a informação, a receita pública, com base na origem, ele vai apresentar essa informação com base, informando se essa receita é originária ou derivada. Se a receita for originária, vou botar aqui, se a receita for, vou começar pela segunda, que é mais simples de entender. Se a receita for derivada, então significa que o governo retira do setor privado com base na soberania que ele tem, ou seja, com base no que a lei define. Então, a lei define, por exemplo, que um Estado tem o direito de recolher ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Que uma prefeitura, por exemplo, tem o direito a arrecadar ISS, Imposto sobre Serviço. Que a União, o governo federal, tem o direito a arrecadar imposto de renda. Então, isso vai ser uma receita derivada. Uma legislação fala que o governo tem o direito e dever, né, de fazer a arrecadação daquele determinado tributo em decorrência da sua soberania. Se a receita é originária, é diferente, ou seja, o governo ele está arrecadando não em decorrência do seu direito de retirar né, parcela da sociedade para fazer o bem comum, né, para promover o bem comum. Porque a Constituição Federal fala de estado de bem-estar social. Se a receita é originária, o governo, por exemplo, vai receber uma receita patrimonial porque ele cedeu um imóvel, ou seja, ele prestou uma atividade que é a locação,
a disponibilização de um imóvel público, em decorrência dessa prestação de uma atividade, ele está recebendo recurso. Então, aqui há, de certa forma, uma contrapartida. Ou então, por exemplo, que o governo realmente prestou um serviço, ele está recebendo em decorrência do serviço prestado. Então, por exemplo, se você quer uma declaração na UENG, algumas delas têm um pagamento de um valor equivalente àquela prestação de serviço. Então, nesse caso, é uma receita originária. Ok? E o último ponto aqui é em relação às receitas classificadas com base na natureza. Se eu estou falando uma receita com base na natureza, ela vai ser classificada como receita corrente ou como receita de capital. O que é uma receita corrente? A receita corrente é todo recurso que o governo recebe para financiar, para pagar o consumo público. O que significa isso? Por exemplo, é o tributo que o governo arrecada, exemplo, eu falei há pouco, da COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, a COFINS é uma receita pública, porque ela vai financiar, por exemplo, o pagamento dos médicos, a compra de equipamentos para o SUS, e assim sucessivamente, de equipamentos que é utilizado continuamente, diariamente, que utiliza, descarta máscara, luvas e etc. Isso é uma receita corrente. Por quê? Porque é um dinheiro que vai ser arrecadado para o pagamento dos gastos diários do governo e que são consumidos no curto prazo. Pagamento de pessoal, energia elétrica, compra de material que é consumido continuamente, não de um equipamento que vai durar mais de 12 meses. Se eu estou falando de uma receita de capital, então essa receita, diferente da anterior, é para fazer um investimento público. Então, aqui a gente está fazendo, aqui o governo promove ações de longo prazo. Então, por exemplo, aqui a gente está falando do dinheiro que é recebido para a construção de uma escola, para a construção de um hospital, para a compra de um ultrassom nesse hospital, ou seja, para bens que vão durar mais que 12 meses, para pagamento de uma dívida, e assim sucessivamente. São exemplos de uma receita de capital, por exemplo, contrair empréstimo, porque o governo só pode contrair empréstimos no limite da despesa de capital, por exemplo. Ele não pode contrair empréstimo para pagar pessoal. Ele não pode contrair empréstimo que a finalidade é única, pagar os equipamentos de escritório, por exemplo. Por que não? Porque no longo prazo, se o governo tem essa demanda, no longo prazo ele vai falir aquela prefeitura e ela não vai conseguir fazer as ações mínimas estratégicas, ok? Mas ele pode fazer a contratação para a construção dessa escola, por exemplo, para itens que são de longo prazo. E o outro exemplo de uma receita de capital é quando, por exemplo, o governo federal, que é o credor, né, ele empresta e depois ele recebe esse dinheiro de volta. O pagamento de um empréstimo concedido pelo próprio governo, na entrada ele também é uma receita de capital, seja porque pegou o empréstimo, então o dinheiro entrou, ou então porque houve, na sequência, né, ele que emprestou e agora está havendo a devolução desse recurso. Na prática, nem todas as ações, nem todos os fatos ficam claros se é uma receita corrente ou de capital. Por exemplo, uma prefeitura ela tem um engenheiro, e aí esse engenheiro ele faz diversas ações. Uma delas são orientações em relação a projetos pequenos concertos, porque está estragado. Então, nesse ponto, o gasto dele, parte do salário dele é uma despesa corrente. Então, consequentemente, a arrecadação que vai pagar esse funcionário também vai ser classificado como uma receita corrente. Mas, por vezes, ele também pode fazer projetos para construções de longo prazo. Então, nesse caso, outra parte do salário dele, as horas de trabalho equivalente à construção, à elaboração desse projeto, vai ser despesa de capital. Então, a parte da arrecadação também vai ser classificada como receita de capital. E
isso não está escrito em lugar nenhum, não existe uma legislação que defina claramente o que é receita corrente e detalhe ponto a ponto, o que é uma receita de capital. Faltam regras para isso. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é do início da década passada, tem quase 20 anos, havia uma previsão de se criar um CGF, um Conselho de Gestão Fiscal, para definir realmente regras claras para Estado, União e município seguir. Só em 2019 é que houve uma proposição de um projeto de lei complementar para a criação dessa Comissão de Gestão Fiscal, que é a 169 de 2019, esse projeto. Mas desde o dia 17 de setembro de 2019, esse projeto somente foi recebido pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional e não deu prosseguimento. Então, é um atraso, realmente, porque quanto menos regras existirem, mais vai existir essas possibilidades de dificuldade de padronização. Quer dizer, de repente você lê um relatório e fala, esse governo está até tranquilo, ele tem uma receita corrente muito superior à despesa corrente, mas às vezes a dificuldade de interpretação, a abertura para diversas interpretações, acaba por criar aberturas para algumas manobras. E enquanto não haver melhor regulamentação, acabam existindo essas brechas, ok? Alguém quer comentar alguma coisa até aí? Vou seguir, então. Oi, professor Gustavo. Tânia. Eu mexo com dois sistemas. Com dois sistemas, um da educação e um da saúde. E geralmente, quando eu estou preenchendo receita e despesa, as codificações são totalmente diferentes, o que eu vou lançar em uma e geralmente o que eu vou lançar na outra. É a mesma receita, mas, porém, os elementos de despesa, quando eu vou lançar na saúde, eu tenho que colocar em elementos diferentes. Quando eu vou colocar na educação, eu tenho que colocar em elementos de receita, no caso, as codificações diferentes. Porque a codificação, porque existe o sistema CIOP, que é da educação, que é um sistema voltado para a prestação de contas do governo, voltado para a educação. E o CIOPS, que é um sistema voltado para a saúde. As codificações deles são diferentes. E eu acabo, muitas vezes, tendo essa dificuldade de alocar as receitas, como elas são arrecadadas nos municípios, para cada um... Como é que fala? Para adequar a cada um deles, seja na educação, seja na saúde. Isso gera, além de um retrabalho, quer dizer, se houvesse uma padronização, você poderia fazer um serviço só, e isso alimentaria as duas áreas. E aí, porque usa códigos diferentes, você acaba tendo um super trabalho. A gente geralmente vai pelo que consta no MPCASP. A gente geralmente usa o que está no MPCASP. Segue as regras de lá e as regras tem tipo uma codificação que vem anualmente também do governo que a gente segue. Mas tem vezes que no CIOP não tem, o da educação não contém todas essas receitas, eles não atualizam essas codificações. Ou então na saúde da mesma forma. É um atraso realmente assim. O que acontece? A contabilidade pública, que é outra matéria, mas tem total relação, ela evoluiu bastante. Desde 2009 vem modificando. Mas há um cronograma para melhorar até 2025. Mas em termos orçamentários, a coisa ainda está bem atrasada mesmo. Falta uma boa padronização. E, às vezes, essa dificuldade de padronização, do ponto de vista político, a gente até entende. Por quê? Porque, às vezes, não se regulamenta justamente para abrir margem para diversas interpretações, ou seja, para dar mais poder para o executivo definir as regras de acordo com quem está no governo. E isso é péssimo, porque a política pública não é para o governo, né, para quem está no governo, mas para o bem-estar como um todo, para a sociedade como um todo. Aí muda o governo, muda tudo de novo. E isso é péssimo, né? Mas é isso. Em matéria orçamentária, tem vários pontos que a própria Constituição fala. Lei complementar vai definir isso. Ainda não tem a lei complementar, mas a Constituição tem mais de 30 anos. Aí a Lei de Responsabilidade Fiscal fala, um Conselho de Gestão Fiscal vai ser criado. Tem quase 20 anos e o Conselho ainda não foi criado.
e que parece, né, aqui é só uma suposição que é bem intencional não criar, porque quanto menos padronizado, mais abertura para interpretação e etc. E aí acontecem esses problemas e vários outros também. Foi uma ótima contribuição. Alguém quer falar? Pode falar. Alguém levantou a mão. Não? Ah, não, entrou o participante aqui. Beleza. Um outro ponto fundamental, então a gente já viu o que são esses princípios e o que são essas receitas, entendendo que uma parcela de legislações tem mais de 20 anos e elas não existem. Então a coisa ainda não é tão bem regulamentada e abre essas margens para questões fundamentais, que é realmente definir e padronizar como toda a questão orçamentária. E aí um instrumento fundamental é o plano plurianual ou plano plurianual de ação governamental. O que funciona isso? Existem, por exemplo, os planos decenais, Plano Decenal da Educação, que é um pacto de longo prazo, para que, independente de quem esteja no governo, aquela política pública ela seja, de fato, executada, ou espera-se que seja, né? E aí o PPA é o planejamento de médio prazo. Então, existem vários instrumentos e vários acordos firmados para 10 anos. O Plano Decenal é um exemplo que eu dei. E o PPA e o PPAG, ele vai falar qual que é a proposição do novo governo, mas, ao mesmo tempo, deveria, porque na prática, às vezes, infelizmente, isso ainda é ignorado por alguns governos, não é regra geral. Deveria haver uma conexão com o que foi pactuado no plano de longo prazo, no plano decenal. Por vezes, há uma desconexão entre planejamentos. E aí tem um plano decenal lá e o PPAG está falando outra coisa completamente diferente. Isso é um problema de planejamento, ou seja, o legislativo, independente de quem é o executivo, o legislativo, nessa situação, se isso acontece, deveria ser mais atuante e, ao mesmo tempo, a sociedade, porque o controle, também existe o controle social, a participação social, de verificar aquilo, questionar e lutar pela mudança, né? Porque se há uma proposição e ela foi feita e aprovada para 10 anos, e você fica interrompendo ela a cada 4 anos, essa proposição nunca vai sair do papel. E aí, a situação da educação, por exemplo, no país, tem várias limitações e elas prosseguem, isso nunca é resolvido, por uma questão de erro, né, falha no planejamento. Mas o PPAG, então, é esse plano de médio prazo. Um ponto importante entender, que é isso que eu falei, ele tem conexão não só com as ações, com as proposições do governo atual, mas também deveria ter conexões com um plano de longo prazo. E sempre pensando nessa questão da participação social, que é um ponto, como vocês já acompanham ao longo das outras disciplinas que vocês estão fazendo, que é um ponto muito falho ainda. Tem evoluído bastante, mas às vezes muda o governo e algo que era debatido continuamente vira uma discussão na internet. Por exemplo, no caso do governo federal, no governo anterior, havia comissões constituídas para debater cada área, educação, saúde, etc. Quando houve a mudança de governo, extinguiu-se a necessidade de comissões para discussão do PPA e PPAG, e foi uma discussão mais centrada em uma discussão pública. As pessoas entravam na internet, enviavam seus comentários e assim dava sequência. Isso é bem perigoso, por quê? Porque uma comissão ela vai ter tanto pessoas técnicas quanto representantes da sociedade para entender essa demanda. Mas isso é algo que também precisa ser evoluído e melhor regulamentado. O PPAG é o instrumento de 4 anos do governo. Mas é importante entender, o PPAG ele não tem a mesma vigência do mandato da pessoa, porque não dava para no primeiro dia do ano ela chegar, já ter uma proposta, falar quais são as suas metas, quais são as suas ações, quais são as suas prioridades, já ter aprovação do legislativo e já colocar isso em prática. Então, no primeiro mandato do prefeito, do governador ou do presidente, ele sempre vai estar seguindo a proposta do governo anterior, até para não ter um rompimento muito, né, acelerado. E aí, nos 3 anos seguintes,
é que ele começa a seguir o seu PPAG, ou pelo menos é isso que está escrito na Constituição. Porque, às vezes, acontece uma ruptura muito grande, por exemplo. Quando teve a mudança do governo Dilma para o governo Temer, a gente sentiu uma diferença muito grande do qual era a proposta principal. Então, naquele momento, já foi discutir reforma, né, que eles chamaram de modernização trabalhista, que não era prioridade do que estava no PPAG, do que estava escrito no PPAG. E, no caso do presidente, no primeiro ano a gente já viu uma série de discussões, esperava naquela altura ter dezenas de ações cumpridas até abril do primeiro ano. Mas isso também é um foco de planejamento, primeiro ponto, e o segundo, abertura da legislação. Por quê? Porque, embora o PPAG seja um planejamento de 4 anos, ou seja, os 3 últimos anos do mandato de quem está e o primeiro ano do mandato do próximo governo, a lei, né, a regra, que o PPAG é uma lei, ela pode ser alterada por um decreto a qualquer momento, desde que o Ministério da Economia, no caso do governo federal, simplesmente comunique à Comissão Mista de Planos e Orçamentos, é uma comunicação e não uma solicitação de autorização, e, ao mesmo tempo, poste no site, nem é no Diário Oficial da União, essa alteração no seu planejamento. Então, você tem um planejamento de 4 anos, mas no meio do percurso, o governo pode alterar sem passar por uma nova discussão no legislativo e sem que a sociedade realmente tenha um amplo conhecimento, porque isso não é modificado no Diário Oficial da União. Ponto positivo, por exemplo, no caso desse ano Covid-19, foi preciso repensar todo o planejamento, porque mudou como um todo, então isso é positivo. Mas o ponto negativo é que você pode propor e depois repensar e modificar totalmente o horizonte. Foi o caso que aconteceu quando mudou o governo Dilma para o governo Temer. Mesmo governo, mesmo PPAG, mas como poderia mudar o planejamento, dali para frente o PPAG sofreu alteração e mudou completamente a proposta. E isso é prejudicial, porque aquela proposta ela não é feita para o que a pessoa pensa, para quem é o presidente, governador ou prefeito, mas sim para o que é melhor para a sociedade, pensando naquela conexão de que já existiam, inclusive, planos decenais da educação. E a gente fica vendo toda hora, muda a educação, muda a proposta, né, de currículo, por exemplo. E isso também é um problema. Agora, você tem um planejamento de médio prazo, que são esses 4 anos, falando quais são as metas do governo, assim, falando de uma maneira simples. Qual que é o planejamento daquela administração pública? E aí vai vir anualmente uma lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias, ela vai falar, olha, a gente tem lá no PPA diversas metas, mas para o ano que vai começar, a gente vai selecionar as metas 1, 3 e 4, exemplo aqui hipotético, né, para serem executadas no ano seguinte, porque elas são prioritárias. Então, o PPA ele vai ter um planejamento de 4 anos. E a LDO ela vai pegar dentro desse planejamento de 4 anos e selecionar quais são as metas prioritárias para o ano que vai começar. E aí ela não vai definir a priori valores, mas ela vai definir regras. E esse é um ponto. Então, um ponto é definir dentro daquelas metas que está no PPA, quais vão ser executadas no curto prazo, no ano que vai começar. Porque a LDO do ano de 2021 vai ser discutida no ano de 2020, ok? E aí um outro ponto. Qual que é o outro ponto? A Constituição Federal fala que precisa regulamentar finanças públicas, mas não há uma regulamentação sobre como deve, né, sobre a lei mesmo de finanças públicas vinculada à questão orçamentária. Como não existe, compete à LDO anualmente definir essas regras. Então, assuntos que influenciam a construção do PPA, mas que não necessariamente deveriam ser discutidas junto com a LDO, mas numa legislação à parte de finanças públicas, sobrecarrega a discussão da LDO, porque a LDO deveria discutir só um ponto das finanças, que é o orçamento.
e deveria ter uma outra legislação discutida num outro momento que definiria as finanças como um todo. Como não foi regulamentado isso até hoje, desde a Constituição de 88, a LDO ficou a cargo de fazer essa divulgação anual e esse debate anual, já que não existe outro lugar para ver, né, para existir, porque não existe ainda nem a lei. Também existe projeto de lei para que haja essa construção. Em 94, já existia uma proposição de lei de finanças públicas a esse respeito. Essa lei, inclusive, muda prazos de discussão da LDO e da LOA, mas é aquela mesma coisa. Existe a proposição, mas até hoje ela não saiu do papel. Como essa proposição, a mais atual, é de 94, o texto, ele não vai se aplicar à realidade em muitos aspectos. E aí, quer dizer, está lá o projeto parado e, muito possivelmente, se ele for discutido, ele vai ser bastante modificado. O texto já não se aplica a uma realidade depois de tantos anos. E aí, na LDO, então, vai ter temas de finanças públicas, por exemplo. Qual que é a previsão de PIB, de Selic, PCA e câmbio para o ano que vai começar? Quanto que o governo pode se endividar? Como é que vai funcionar, por exemplo, né, o acompanhamento da PEC dos gastos públicos, do congelamento dos gastos públicos? Vai poder abrir concurso para o ano seguinte, sim ou não? E assim sucessivamente. Se, por exemplo, se a LDO e a LOA não for aprovada no tempo e começar o ano de 2021 e não tiver orçamento, quanto e como o dinheiro vai poder ser gasto sem uma aprovação do orçamento? Porque não pode também. É mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos na época que o Trump queria construir um muro com o México. Se vocês lembrarem do que foi noticiado, né, o país parou justamente porque lá é diferente. Então, se não há aprovação orçamentária, como o orçamento é impositivo, o executivo não pode gastar nem um centavo. Aqui no Brasil, como o orçamento ele é autorizativo, ele pode gastar de acordo com as regras que foram definidas atualmente na LDO, uma vez que não existe uma legislação que vai tratar sobre finanças públicas. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Pronto, então eu vou seguir aqui. E aí, tendo a discussão da LOA, da LDO, passa-se a discussão da LOA. Então, começo com um plano decenal, por exemplo, que é um plano de longo prazo, passo para o PPA, que é um plano de médio prazo, vou para a LDO para discutir as regras antes de existir o orçamento, e aí sim chega o orçamento, que vai ter aí os valores de acordo com as definições das diretrizes, das regras previstas na LDO. E aí aqui a discussão é muito mais rápida, porque quando chega a LOA, já existe muita discussão na LDO. E aí um ponto importante de entender é cada fase dessa discussão da LOA. Quando a gente vê lá no Congresso Nacional, os deputados e senadores discutindo 9 horas da noite se vai ou não aprovar, e um levanta a mão e fala, eu discordo completamente, esse governo é um traído, e etc. Aquilo ali é só encenação. Por quê? Porque cada um dos projetos cada uma das etapas da LOA, dos setores da LOA, já foi discutido nas suas respectivas comissões. Então, se é educação, antes de chegar à discussão no Congresso, né, para votação mesmo, já houve uma discussão bem detalhada, já houve modificações, né, que são emendas, ao projeto de lei orçamentária anual e já chegou numa proposta bem consolidada. Se é sobre a saúde, já passou também pela sua respectiva comissão. Se é pela segurança pública, também já passou. Então, quando chega a LOA, depois de ser discutida nas diversas comissões, aquela discussão ela é simplesmente simbólica e global, né? E é importante a gente entender isso porque a mídia ela veicula como se fosse realmente os deputados, alguns discordam completamente. Você discorda, vai até a comissão, apresente a sua justificativa. Aquilo ali é única e exclusivamente encenação.
E aí, quando há a votação, existe a decretação, o julgamento do Poder Legislativo do projeto de lei orçamentária anual. Ele simplesmente está concordando totalmente, ou parcialmente, ou rejeitando, que também pode haver essa situação, embora rara, a proposta de lei orçamentária anual que foi encaminhada para o Executivo, mas lembre, quando chega na votação, aquela proposta inicial, ela já passou por diversas modificações nas comissões. Então, já é a proposta final, porque senão ela nem iria para a votação. Então, votação tem relação com decretação, julgamento. Depois que acontece essa votação, o Legislativo devolve para o Executivo, e aí ele sanciona. Quando fala que o governo sancionou a lei orçamentária anual, não é porque saiu no Diário Oficial da União, não. Significa que ele concordou com as alterações feitas pelo Legislativo, ou não, porque ele pode sancionar total, se ele concordou 100%, ou parcialmente. Na prática, prefeitos, o Estado e o governo federal costumam sancionar mesmo que ele discorde com alguns pontos. Por quê? Porque o orçamento no Brasil ele é autorizativo. Então, se o Executivo não concorda com modificações no Legislativo, ele simplesmente não executa aquela proposta, porque ele tem autorização para gastar. Se ele não concorda, ele simplesmente não executa aquela previsão orçamentária. E aí o Legislativo que propôs, por exemplo, uma modificação de verba de gabinete, que não é impositivo, é autorizativo. O governo recebe, discorda, sanciona a lei, né? Apesar de discordar, ele sanciona. E depois, ao longo do ano de 2021, ele não libera essa verba, porque o orçamento no Brasil é autorizativo e não impositivo. Um outro ponto é a promulgação. Quando fala, o governo concordou e aí promulgou a lei, então tem lá, lei número tal. Significa que a partir daquele momento, a lei passou a existir, mas para que haja, que ela tenha vigor, é preciso que ela seja divulgada. Então, a divulgação, a publicação no Diário Oficial da União, do Estado ou no jornal oficial local, ela existe para que essa lei surta efeitos, para que a lei orçamentária anual surta efeitos. E se não existir jornal local, em algumas cidades muito pequenas, pode não existir. Aí, nesse caso, a lei orçamentária anual tem que ser impressa, ou tirar um xerox mesmo, né, e deixar disponível na prefeitura para quem quiser compreender, ir lá e pegar. Isso numa realidade de municípios muito pequenos. Então, existem todas essas fases. Quando chega no Diário Oficial da União, significa simplesmente que o governo está publicando para surtir efeitos, mas ela já foi promulgada, sancionada e decretada anteriormente. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, indo para a fase final, em relação às emendas, tanto o PPA, quanto a LDO, quanto a LOA, ela pode sofrer alterações, modificações. Essa modificação pode ser uma alteração do valor da receita, pode ser uma alteração no valor da despesa, pode ser tanto aumentar, quanto diminuir, quanto anular completamente, quanto tirar de um lugar e transferir para outro. Ou simplesmente alteração de texto, alteração dos quadros, uma explicação mais clara para a sociedade, alteração de uma meta. Pretende-se que X% dos alunos sejam alfabetizados até tal idade. Então, está mudando uma meta, que vai ter relação com dinheiro também, porque se você quer alcançar essa meta, por exemplo, de alfabetização, você vai ter que investir, por exemplo, em mais professores ou em mais momentos de leitura, por exemplo, em sala de aula e etc. E depois você vai ter que ter um gasto, por exemplo, com avaliação, com controle, porque você colocou uma meta, depois você tem que ver se ela foi cumprida. E tudo isso gasta recursos. Por isso que tem total relação com orçamento e finanças. Então, emendas, quando eu estou falando emendas, eu estou falando alterações. E aí existem, por exemplo, emendas de receita, que é para modificar a receita, inclusive reduzindo.
se o governo resolve, se o legislativo renunciar a uma receita, por exemplo, eu falei há pouco, a gente não quer receber dividendos da Petrobras porque ela está numa situação muito difícil. É melhor que a Petrobras, alguns anos atrás principalmente, é melhor que a Petrobras, ela, em vez de passar dividendos para o governo, ela utilize esse recurso para investimento na própria empresa, né, para cobrir os prejuízos do passado. Então, se o governo abrir mão de receita, o legislativo, então, tem que fazer um projeto de lei para que haja essa alteração. Ou seja, por que isso? Porque quem está no Congresso Nacional são os representantes da sociedade, então eles não podem alterar nada sem que realmente haja uma ampla discussão desses representantes da sociedade. Um outro ponto é sobre recursos compensatórios. O que significa isso? Eu quero cortar, quero aumentar o gasto com segurança pública que está no orçamento que o Executivo encaminhou. O Legislativo quer fazer essa alteração. O Legislativo não pode fazer essa alteração sem falar, então você vai tirar esse dinheiro de onde? Quer dizer, você vai aumentar qual receita? Você vai reduzir qual despesa? E isso tem tudo a ver com o momento atual, isso é muito importante. A gente está vendo vários candidatos, né, não discutindo aqui uma política específica, em vários momentos, em qualquer ano que seja, não só nesse. Existem vários candidatos que falam assim, eu vou reduzir os tributos, as empresas vão pagar menos impostos, você, pequeno empresário, vai deixar de pagar. Eu vou cortar o valor tanto das microempresas quanto das pessoas físicas. Eu vou diminuir o valor do IPTU da sua casa. Eu vou fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu vou construir mais creches. Eu vou construir mais escolas. Não existe isso. Não tem como ser renunciar receita, diminuir receita e, ao mesmo tempo, aumentar a despesa, porque a conta não fecha. Quer dizer, é como a gente mesmo. Vou diminuir seu salário e vou aumentar o seu aluguel. Você não vai conseguir pagar no final do período. É a mesma coisa com o orçamento público, é similar ao seu orçamento individual. E é o que muitos candidatos falam, eu vou diminuir IPTU, vou diminuir gasto para a pequena empresa, vou diminuir isso, diminuir aquilo. Então, vai abrir mão de receita, vai renunciar a receita. E, ao mesmo tempo, eu vou construir creches, escolas, etc. Esse candidato só está fazendo aquelas promessas de campanha, mas que, claro, precisa de uma análise mais detalhada, de entender como é que ele vai fazer isso, mas, na prática, não existe isso. Então, fiquem atentos, uma vez como futuros administradores públicos, a esse tipo de discurso, porque não tem como você reduzir receita e aumentar a despesa, ok? Isso é muito, muito importante. E, ao mesmo tempo, nas despesas, é a mesma coisa. Na receita chama recursos compensatórios e na despesa chama remanejamento, quer dizer, tirar de uma conta, tirar de construção, né, de escolas, por exemplo, e aumentar em segurança pública, exemplo hipotético. Então, é feito um remanejamento, tira de um lugar e transfere para outro. Nem toda transferência pode ser feita assim, né? Precisa de uma compatibilidade de recursos. Não era fácil, fala assim, tira de saúde e transfere para Y. Não, inclusive porque tem uns mínimos que precisam ser cumpridos. E uma outra situação é a despesa de cancelamento, quer dizer, o governo, o legislativo, ao avaliar, de repente verifica que existe uma duplicidade de gastos. Existe uma única ação, essa da alfabetização, por exemplo, e considerou que ela exista 2 vezes no orçamento. Ele simplesmente cancela. E a segunda, que está aí no slide, é a de apropriação, ou seja, uma emenda, uma alteração de despesa de apropriação. O que significa isso? Quando o executivo encaminha para o legislativo a proposta, ele não manda o orçamento finalizado, porque existe uma parcela que é o orçamento do próprio legislativo, que é, por exemplo, quando os deputados e senadores eles estão nas campanhas, eles fazem uma série de proposições. Essas proposições, elas vão ser cumpridas com esse recurso que o executivo deixa separado no orçamento para que o legislativo utilize.
E aí não é o executivo que vai definir, não, deputado X, você prometeu isso, então, na hora de elaborar o orçamento, eu vou considerar a existência disso. Não, o executivo vai elaborar a proposta de lei orçamentária anual como um todo e vai deixar separado numa conta, uma conta chamada reserva de recursos e outras dotações, um valor geralmente de 5 bilhões de reais. É um valor significativo. E aí, com base nesse orçamento de 5 bilhões, o legislativo vai distribuir essa verba de acordo com o manual de emendas, que anualmente sai um manual de emendas para definir como é feita essa apropriação. Então, o orçamento do executivo não é o final, e, consequentemente, ele sempre vai sofrer emendas, porque precisa de zerar essa conta de reserva de recursos de outras dotações para falar exatamente para onde que esse dinheiro vai, de acordo com a proposição de cada deputado e senador. Mas isso também não é, vai tanto para você, tanto para você. Não, existe um manual de emendas que define regras, e a própria LDO também vai definir regras, mas ainda assim é deficitário por aquele motivo. Não deveria ser a LDO que define isso, e nem um manual anual de emendas, mas uma legislação anterior e mais ampla, que deixasse a coisa mais clara para que ela fosse seguida a longo prazo. Existem inúmeras emendas, por exemplo. Essa conta de recursos, reserva de recursos e de outras dotações, ela vai, primeiro, para a Comissão Permanente do Senado Federal. Então, existem comissões que vão discutir continuamente um tema. Por exemplo, a própria Comissão de Constituição e Justiça do Senado é uma comissão permanente. A Comissão de Finanças do Senado ela é uma comissão permanente. Então, os deputados que compõem essa comissão permanente, eles vão ter as suas prioridades. Por exemplo, direitos humanos, eles vão ter as suas prioridades. E aí, com base nessa prioridade, eles já têm ações que eles estão desenvolvendo ou pensando em desenvolver. Então, essas comissões permanentes, elas vão ter projetos, realmente, isso também não é, eu tenho isso, verbal, não, vai ter um projeto, esse projeto anteriormente já foi discutido e aprovado pelo Legislativo, e aí quando chega o orçamento, como projeto, a proposta já está aprovada. Então, depois vai vir o Legislativo e falar, olha, minha proposta já está aprovada, eu quero submeter ela a essa comissão permanente, porque ela tem vínculo com o tema da comissão. E aí uma parcela daquele dinheiro de reserva de recursos vai vir para essa comissão. E aqui é onde existe a articulação, quer dizer, às vezes o senador chega novo, não entende muito como funciona, e nos primeiros anos ele acaba não tendo a aprovação de seus projetos. Por isso que muitos deputados e senadores às vezes falam na mídia, não, tenho várias propostas, mas eu não consigo aprovação. O que significa isso? Ele não consegue, na hora desse debate entre a comissão, dinheiro para financiar aquela sua proposta na comissão. E da mesma maneira que existe a comissão do Senado, que são 13, também existe o dinheiro que vai para as comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Para ficar claro na explicação, esse dinheiro ele não vai para o deputado, não é um dinheiro para ele gastar com verba de gabinete, por exemplo, ou com aluguel, ou com gasto com gasolina. Não é isso. É o dinheiro que ele vai gastar para cumprir as suas propostas de governo, ou seja, esse dinheiro ele vai ser gasto para a sociedade, ok? Aqui eu estou falando, por exemplo, às vezes um deputado fala, eu vou utilizar 100% das minhas emendas para o hospital de câncer tal. Então, é isso que está acontecendo. Quer dizer, ele vai fazer propostas, projetos, esses projetos vão ser aprovados, e na hora que chegar o orçamento, ele vai utilizar esse dinheiro disponível para aprovação desse projeto. No exemplo que eu dei, esse dinheiro vai chegar, então, para o hospital de câncer, ok? Uma outra comissão é a comissão mista permanente do Congresso, ou seja, aquela formada por senadores e deputados, mas que é permanente. A outra comissão é de mesas diretoras do Senado Federal, que tem um presidente, vice-presidente, secretário, etc. Eles também vão ter direito a utilizar uma parte desse recurso a título de emendas. E aí, por isso,
que quem está na presidência, ou como secretário, etc., ele sempre vai ter mais margem para propor ações. Por quê? Porque ele vai ter mais dinheiro. Ele vai poder utilizar aquela conta de reserva porque ele faz parte dessa mesa diretora. A outra comissão é a de bancada estadual. Então, depois se reúnem todos os deputados federais que fazem parte do estado de Minas Gerais, e aí todos eles têm projetos. E aí, com base nisso, define quais de todos esses projetos de Minas Gerais vão utilizar a verba a título de emendas. Então, isso é uma discussão colegiada, tem ata de reunião, está disponível no site para quem quiser ver. Aí lá tem todas as proposições, e dentro dessas, quais foram as escolhidas para receber recursos que vão especificamente para aquele estado. Então, o que significa isso na prática? Se o deputado ele participa de uma comissão permanente da Câmara dos Deputados e ele tem 10 projetos, exemplo, então, de repente, ele já aprovou 2 lá. Então, ele vai ter margem para, quando chega na bancada estadual, ele aprovar mais 2, por exemplo. Então, ele consegue a aprovação de 4 propostas dele, porque ele participa, primeiro, da comissão permanente da Câmara dos Deputados, e depois ele consegue dinheiro via bancada estadual. Então, sempre é possível que o deputado, ainda que seja ingressante, ele consiga aprovar os seus projetos. Agora, se ele também não consegue aprovar na discussão colegiada com os seus pares, com seus deputados e senadores do seu estado, existe também o recebimento de verbas para emendas individuais ou parlamentares, que é o mesmo nome para a mesma coisa, não são 2 emendas diferentes. O que significa isso? Significa que esse deputado ele vai receber um dinheiro em decorrência do projeto que ele fez, teria que ser coerente com as proposições que ele fez na campanha dele, para que aquela ação dele seja executada. Então, ainda que a pessoa não tenha nenhuma realmente comunicação boa com seus pares, né, ainda que seja um deputado ou um senador que não tenha uma boa articulação, seja pelo tempo, né, que ele está lá no Senado ou na Câmara, acabou de começar, ele ainda assim consegue executar os seus projetos com emendas individuais parlamentares. Isso é muito positivo, porque às vezes o governo federal está muito distante, está lá em Brasília, e não está entendendo uma demanda de um deputado, por exemplo, do município de Divinópolis, que está lá próximo, né? E aí esse deputado que está lá, ele está escutando as demandas da população, seja do prefeito, seja da própria sociedade, ele está vendo um problema acontecendo, e aí ele tem esse recurso federal para resolver esse problema, que nem é federal, que é local, que é municipal. E quando se fala assim, procura um deputado para te ajudar nessa construção desse hospital, ou nessa construção de uma faculdade local, e etc. É isso mesmo, isso existe de fato, isso não é simplesmente uma campanha que nunca vai existir. Significa, procura um deputado, porque se você quer construir uma unidade de pronto atendimento, exemplo, nova, no município de Belo Horizonte, de Divinópolis, num bairro mais afastado, um deputado pode conseguir uma emenda, ou seja, pode conseguir um recurso para que nas suas proposições, que ele é obrigado a fazer, né? Ele não vai abrir mão dessa receita. Que ele pode fazer, ele tem esse dinheiro, lembrando que a gente está falando de cerca de 5 bilhões de reais para todas essas comissões e bancadas individuais, ele tem essa possibilidade de fazer essa transferência, ou seja, fazer esse dinheiro chegar por uma demanda que é local, por uma demanda que é municipal. Isso é muito interessante. No passado, já existiu muita politicagem, quer dizer, como o orçamento no Brasil é autorizativo e não impositivo, na discussão havia várias aprovações e depois o executivo falava, olha, tem aqui a reforma administrativa. Os deputados que votarem a favor da reforma administrativa, eu vou liberar as emendas dele. Para os deputados que votarem contra, eu vou segurar a emenda que ele está propondo e não vou fazer a transferência total dos recursos, porque às vezes ele tem 7 emendas
Para o deputado que é a favor de uma proposição do executivo, exemplo hipotético, reforma administrativa, o governo libera as 7. Para o deputado que reprova, ele só libera 2 das emendas. Ele está seguindo a lei, porque ele está liberando, ele não está bloqueando totalmente, mas para aquele que é a favor, ele libera um recurso para um número maior de projetos, porque o orçamento aqui no Brasil é autorizativo e não impositivo. O governo tem essa margem para liberar até aquele valor, mas ele pode liberar menos, o executivo. Então, para que diminuísse isso, a LDO vai definir as emendas impositivas. O que significa isso? Uma parcela desses projetos, obrigatoriamente, o executivo tem que passar, para evitar esse tipo de politicagem. Na prática, isso reduz, porque os deputados e senadores vão ter a garantia que uma parcela dessas emendas, desse dinheiro, realmente o executivo vai passar. Mas, ainda assim, existem margem, porque nem tudo é impositivo. A proposição dos deputados e senadores é que essas emendas sejam 100% impositivas, para que não haja essa abertura para negociação no sentido negativo. Mas isso também é problemático porque a gente vê na mídia, sem parar, que essas emendas, por vezes, também estão relacionadas a fraudes. Porque aí o governo, nesse exemplo que eu dei, hipotético, né? Vamos supor que um deputado ou um senador lá de Divinópolis quer construir uma unidade de pronto atendimento lá no bairro mais distante de Divinópolis. E aí ele negocia com o prefeito, olha, eu vou te passar aí 3 milhões de reais, mas você vai me devolver 500 mil numa doação de um lote para uma empresa que é minha e que é fantasma, e depois essa empresa vai se desfazer desse lote e eu vou receber esse valor, nem para mim, né, para um laranja mesmo. Então, isso acontece muito na prática, do deputado receber o recurso e depois, como é algo tão distante do governo federal, acaba que ele faz umas operações mais, vamos chamar de sofisticadas, para que esse recurso depois volte em benefício próprio dele. Seja uma doação de um terreno, uma doação de uma roça, né, de uma fazenda e etc. O Tribunal de Contas da União sempre tenta fechar esse tipo de operação ao máximo, o Ministério Público também. E tem êxito, mas é aquilo, quanto mais a legislação e o controle aumenta, mais algumas pessoas, não é a totalidade, é importante entender isso, alguns deputados e senadores ainda utilizam a máquina pública, pode utilizar, para benefício próprio. A questão é melhorar não só controle, mas a questão cultural também do país e reforçar a questão do controle social, da sociedade se interessar pelo tema. E para a gente finalizar, é o que eu estou colocando aqui. Ó. As emendas são de 5 a 6 bilhões de reais, é muito dinheiro, e a maioria desses recursos, que bom, vai para a saúde, ou pelo menos é o que se espera, não existindo fraude é o que acontece. Uma parcela vai para urbanismo, outra para agricultura, transporte, e uma parcela também para administração, que é para melhorias que não necessariamente estão vinculadas a um determinado setor. Isso é interessante, se a gente pensar, olha, uma boa parcela vai realmente para a saúde, né? A LDO até define essa prioridade, porque alguns municípios e o próprio Estado, no caso de Minas Gerais, tem muita deficiência de recursos, então se vem verba federal, por exemplo, ajuda bastante, mas a gente não pode esquecer que dentro dessa divisão, alguns deles, espera-se que seja a menor parte, ainda está vinculado a algumas fraudes, embora o Tribunal de Contas já tenha trabalhado tem trabalhado sempre, né, para diminuir essa problemática. Aqui não é regra, quer dizer, 43,43 tem que ir para a saúde, não. É pegando o último orçamento finalizado e vendo quanto foi. Então, desse valor, X% foi para a saúde. A LDO vai definir regras, mas ela não vai falar, tem que ir exatamente 44, 43. Isso não estou mostrando como tem que ser, mas sim como foi. Do ano anterior, a divisão aconteceu dessa maneira, ok? E finalizamos
então, a nossa aula, e eu deixo aberto para comentários, se alguém tiver alguma pergunta, quiser trazer alguma experiência também, a gente conversa nesse finalzinho aqui. Pode falar se alguém quiser. Só abrir o microfone. Não? Então, eu vou encerrar a aula, agradecer a vocês, primeiro, né, pela atenção, pelas contribuições, né, um aluno, inclusive, falou aqui durante a aula vai estar gravada, vocês podem depois acessar novamente para realmente, né, ver com mais calma e etc., e os seus colegas também. Foi um prazer lecionar para vocês ao longo desse semestre, e qualquer dúvida, vocês também têm o meu contato, vocês podem me mandar, seja pelo Teams, e a gente vai conversando, então. Eu desejo um bom dia para vocês e agradeço novamente. Muito obrigado. Até mais. Vou encerrar a gravação aqui também. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, até mais. Um abraço. Obrigado, professor. Bom final de semana. Para você também.